E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez, é um prazer receber vocês. Para aqueles que não estão reconhecendo com essa bela barba nova, eu ainda sou o Professor Pinguim, e estamos de volta com o nosso canal que mantém o mesmo objetivo, mesmo depois daquelas férias forçadas que eu tive que tirar por um mês. O nosso objetivo ainda continua sendo o mesmo, mostrar que matemática é uma coisa bonita, a matemática tem coisas úteis, tem coisas interessantes, tem coisas que são legais de se ver, tem coisas que são admiráveis, como a gente vai ver no vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos meus temas favoritos do ensino médio, que são logaritmos. No caso, esse vídeo a gente vai pegar mais a parte histórica dos logaritmos, que aí tem uma certa discussão que é mais pro lado da filosofia, de matemática ou os logaritmos, no caso desse vídeo, é um conceito que foi descoberto ou é um conceito que foi inventado? Eu, de verdade, não sei a resposta dessa pergunta, mas uma coisa que é interessante é que o logaritmo, ele surgiu com uma razão, ele não surgiu do nada. Existe um contexto histórico todo no qual o logaritmo surge e um processo de criação pro logaritmo. É sobre isso que é o nosso vídeo de hoje, a história dos logaritmos e como eles surgiram e como eles foram desenvolvidos, e um exemplo rápido de como ele começou a ser aplicado pela humanidade quando ele surgiu. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bora lá, vamos começar? Para começar a história dos logaritmos, vamos contar um pouco do contexto histórico. Era uma vez a Europa do começo do século 17, isso é 1600 e pouquinho. Era uma época onde o mundo estava passando por uma das maiores transformações que já teve, com a descoberta das Américas, com a colonização, e o mundo não tinha nenhum equipamento de calcular, não existiam calculadoras, existiam computadores. O equipamento mais moderno que você tinha para fazer cálculos era um ábaco, que era aquela coisa que o pessoal do Oriente Médio sabia que você joga a bolinha para um lado, joga a bolinha para o outro. Ele ainda assim não era uma coisa muito rápida, a menos que você tivesse muito treino para fazer cálculos. E tinha uma necessidade muito grande de você fazer cálculos. É meio feio dizer isso, mas com a colonização você tinha muitos problemas com números que iam crescendo de materiais que você exportava ou que você pegava da América, levava para a Europa, e você começava a precisar fazer cálculos de, não, beleza, eu tenho tantos navios, cada navio vai ter tantos passageiros, e esses passageiros que vão para lá precisam de tanto de comida, uma viagem de tantos dias. Você começa a precisar fazer multiplicações de contas, e cada vez mais rápido. Essa necessidade vai crescendo e gera alguma ideia do tipo, então, beleza, a gente precisa desenvolver um jeito que seja mais rápido, e tão preciso quanto fazer os cálculos, e a gente precisa disso. Isso gera ideias que vão acabar caindo no logaritmo mais para o futuro, que é o que... Aqui esse nome eu botei entre aspas, que é o nome que eu inventei para colocar no vídeo, os pré-logaritmos. Não é o conceito de logaritmo, mas são os conceitos que foram caminhando e chegando aos logaritmos. Porque hoje em dia, se a gente tem um problema, a gente imagina sempre construir uma máquina para resolver o problema. Na época, a mentalidade era um pouco diferente. Na época, a ideia era, não, beleza, eu tenho um problema, eu vou tentar simplificar o problema para tentar resolver ele mais fácil, ao invés de criar uma máquina que faça isso para mim. E essa ideia, ela começa no século XVI a ser um pouco desenvolvida com um conceito que já era conhecido dos gregos, trigonometria. Existia um conceito de trigonometria que era a ideia de você transformar uma multiplicação em uma soma usando o que se chamam relações de Próstaférese. É um nome horrível, eu não gosto de falar ele, porque surpresa que eu acertei na primeira tentativa. São as fórmulas que no ensino médio você aprende como fórmula de transformação de produto em soma. E essas fórmulas elas eram conhecidas pelos gregos, eles só não tinham ainda feito a conexão entre usar isso para fazer contas de multiplicação mais rápido. E esta aqui é uma das três relações de Próstaférese. Existe uma para produto de cossenos, uma para produto de senos e uma para produto de seno vezes cosseno. E a ideia é que se você for multiplicar dois valores, você pode transformar ele numa soma de outros dois valores. Já existia, já era bem conhecido, já haviam trabalhos, como por exemplo de Al-Kashi, que a gente já comentou nos vídeos anteriores, da tabela trigonométrica. Então, se você tivesse que multiplicar dois números e eles estivessem na tabela trigonométrica, então, beleza, vou multiplicar esse número por esse aqui. Eu olho esse aqui, cosseno de quanto ele é, eu olho o outro, vejo o cosseno de quanto ele é, aí eu tenho os ângulos correspondentes a eles. Eu falo assim, beleza, eu vou pegar o cosseno da soma desses ângulos, o cosseno da diferença dos ângulos e tirar a média entre eles. Com uma tabela trigonométrica, esse processo até é razoavelmente fácil. Você, ao invés de fazer uma multiplicação, você faz uma soma e depois divide por 2, que é mais fácil do que se você fosse fazer uma multiplicação se os números fossem muito grandes. Com essa ideia, você poderia trocar o produto por somas e consultas à tabela trigonométrica. Esse método ele é bom, ele gera o conceito do que vai acabar caindo em logaritmo depois,
Mas essa ideia ela era meio limitada. Por exemplo, porque os valores que você encontra na tabela trigonométrica são valores que são entre 0 e 1. Ou entre menos 1 e 1, se você assumir os ângulos negativos. Se você for multiplicar números que são maiores que 1, você já precisa adaptar esse método. E aí ele começa a ficar menos eficiente. Além disso, a tabela trigonométrica, se você não tiver muito precisa, com minutos e segundos além do grau, ela é limitada. Você não vai ter os valores exatos de todas as multiplicações possíveis. Mas a ideia de, puxa, eu tenho uma multiplicação, vou usar uma transformação algébrica para trocar isso por uma soma que dê o mesmo resultado. E aí eu faço uma conta de mais ao invés de uma conta de vezes. Essa ideia é uma ideia que começa a caminhar para os logaritmos. E eis que entra na história Just Burgi. Este rapaz aqui representado, esta é uma representação artística de como ele era. Ele era um suíço que era conhecido na época como relojoeiro, matemático, astrônomo, o que seria hoje também conhecido como engenheiro mecânico. Ele tinha muita habilidade em construir ferramentas. E ele era um grande amigo de Johannes Kepler. Mesmo Kepler que fez as leis de Kepler da astronomia, que meio que deu o começo de toda a astronomia como área de pesquisa. Burgi, Kepler e Tycho Brahe, os três eram cientistas da corte real e eles trabalhavam juntos nesses projetos científicos, que inclui a parte de astronomia, que não vem exatamente ao caso nesse vídeo, porque não é o foco. Kepler, quando estava nas descobertas dele, tentando achar padrões nas anotações de Tycho Brahe, ele pediu para Burgi para que ele tentasse construir alguma tabela que ajudasse ele a fazer as multiplicações e divisões mais rápido, convertendo isso para somas. E Burgi começa a criar uma tabela, ele faz o que hoje seria conhecido como tabela de antilogaritmos. É como se hoje a gente usa logaritmo de A na base B, ele criou uma tabela de logaritmo de B na base A, que apesar de ser quase contemporâneo a Napier, que é conhecido hoje como pai dos logaritmos, ele fez isso sem ter nenhum contato com o trabalho de Napier. Ele fez isso de uma forma independente, um processo paralelo, sem saber da existência dele, e sem nenhum conhecimento formal teórico. Ele simplesmente falou, não, beleza, você precisa dessa ferramenta? Tá, vou criar essa ferramenta para você. Burgi pode ser considerado um dos inventores do logaritmo, embora tenha sido uma coisa em paralelo, não feita com os formalismos matemáticos, que é o que a gente usa hoje, que a gente usa uma outra versão de logaritmo, mas ele acaba inventando o logaritmo do jeito dele. Burgi, ele é um cientista, eu fiquei surpreso que eu não tinha ouvido falar dele antes de fazer as pesquisas para esse vídeo, e existe uma cratera na Lua cujo nome é dado em homenagem a ele. E Tycho Brahe, que era tipo o sidekick assim, do Kepler, ele falava que Burgi ele era um dos maiores gênios em termos de mecânica, ele poderia ser considerado o segundo Arquimedes que já pisou na Terra. E ele era muito conhecido na época na região dele. E acho que cabe aqui a gente falar um pouco dele, porque ele merece realmente ser mais conhecido. Caminhando mais alguns anos para o futuro, começa a ser desenvolvido o logaritmo da forma que a gente conhece hoje. O logaritmo da forma que a gente conhece ele foi desenvolvido basicamente por dois matemáticos. John Napier, que é o mais conhecido, ele acabou desenvolvendo o conceito de logaritmo na base E. E aquele número de Euler, mesmo número de Euler que a gente falou no especial de Natal do ano passado em forma de poesia. Se vocês quiserem ver esse vídeo, ele é um dos meus vídeos favoritos, está aqui em cima de mim passando o card, também tem o link na descrição. Mas Napier acaba desenvolvendo o conceito de logaritmo na base E, usando uma base fortemente em física, com cinemática, com uma coisa muito engraçada que é o fato de que o número de Euler ele ainda não havia sido formalizado. Ele sabia do conceito, ele sabia que existia algum número que ainda não tinha sido formalizado. Euler chega quase um século depois para descobrir de fato esse número e fazer os trabalhos de fechar o que o Napier fez. Além disso, outro matemático que também trabalhou com logaritmos é Henry Briggs. Henry Briggs, ele é escocês e ele fez mudanças na ideia de logaritmo de Napier para que você pudesse usar base 10 em vez de base E. E com base 10, você teria uma forma mais fácil de trabalhar neles nos problemas do dia a dia, que era o objetivo quando foi criado o conceito das tabelas de logaritmo. Você trabalhar com multiplicações, trocando elas por somas. John Napier, ele acaba desenvolvendo o que hoje é conhecido como logaritmo natural, que é o LN, se você for pegar uma calculadora. E Henry Briggs ele acaba desenvolvendo o que é hoje conhecido como logaritmo na base 10, ou logaritmo comum. O logaritmo comum, ou logaritmo na base 10, ou se você simplesmente falar logaritmo, pelo menos nas notações científicas do Brasil, logaritmo, se você falar só logaritmo, você está falando indiretamente do logaritmo na base 10.
Se você quiser especificar uma outra base, você precisa dizer que base você está usando. A ideia do logaritmo era escrever uma tabela com vários números, tantos quantos ele fosse possível ter numa tabela, de modo que todos os números você pudesse converter para uma potência de 10. Então seria como, beleza, quero criar o logaritmo na base 10, ou só o logaritmo, de um número x. O logaritmo de um número x vai ser um valor a, de modo que 10 elevado a essa coisa dá o próprio x. Então, no exemplo fácil, assim, o logaritmo de 1 seria dizer, bom, 10 elevado a quanto dá 1? Esse quanto é o resultado do logaritmo. E do mesmo jeito você poderia fazer isso com todos os números. É um processo que deu muito trabalho para ser feito, ele levou mais de 5 anos para criar a primeira versão da tabela, mas depois de feita, você tinha essa tabela e ela ser sempre igual. Nessa primeira versão, que foi lançada por Henry Briggs em 1617, ele coloca todos os números de 1 até 2000. Beleza, 1 é 10 elevado a 0, 2 é 10 elevado a 0,3, blá blá blá, alguma coisa. Ele representa todos os números de 1 até 2000, usando 14 casas decimais de precisão. 7 anos depois, ele publica uma tabela mais completa, onde tem os números de 1 até 100.000, e conforme a história foi andando, essa tabela foi sendo ampliada tanto em quantidades de valores tabelados, quanto na precisão de casas decimais que a gente tem na tabela. Essa tabela ela foi sendo mais e mais ampliada, e foi muito utilizada como ferramenta até 1980 e alguma coisa, quando as calculadoras eletrônicas começaram a ficar mais baratas e mais eficientes. Mas até meados dos anos 80, você tinha tabelas de logaritmo. Se vocês consultarem professores mais antigos de universidades, eles chegaram a usar tabelas de logaritmos para fazer conta. Olha só quem apareceu. E aí, Luke? E aí, está feliz? Você quer perguntar coisas? Qual é o plano de hoje? O que você quer? Você tem dúvidas? Você quer um exemplo de como usar logaritmo para fazer conta? É uma ótima ideia. Vamos mostrar como os logaritmos, depois de serem desenvolvidos, quais eram as primeiras aplicações dele, que perduraram até os anos 80. Eu não sou tão velho assim a ponto de chegar a usar logaritmos para fazer conta, mas eu tenho para mim que os meus professores usaram. Então vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo de como os logaritmos eram utilizados para simplificar contas. Para esse exemplo, vamos imaginar que você tem uma tabela dos logaritmos. Não vou escrever toda a tabela porque ela é enorme e tem muitos dígitos de precisão. Mas, digamos que você tem a tabela de logaritmos, você tem uma tabela que diz lá, todos os números, aqui está um número, e aqui você tem, esse número equivalente a 10 elevado a quanto? E a gente vai fazer esse cálculo, 457 vezes 972. Então, primeira coisa, para fazer isso, vamos consultar a tabela. 457 é 10 elevado a quanto? 972, ele é 10 elevado a quanto? E aí, consultando a tabela, a gente tem esses dois valores. 457 é 10 elevado a... Aqui eu simplifiquei para 6 casas decimais, para não ficar muito verborrágico, mas 457 é 10 elevado a 2,659916, e 972 é 10 elevado a 2,987666. E se a gente for fazer a conta de vezes, ao invés de multiplicar 457 vezes 672, eu vou multiplicar as potências de 10 que são equivalentes. Então, 10 elevado a uma coisinha vezes 10 elevado a outra coisinha. E aí, quando você multiplica potências da mesma base, você pode manter a base e somar o expoente. E aí você vai fazer, ao invés de fazer uma conta de vezes com 3 dígitos, a gente vai consultar a tabela e fazer uma soma. E aí a gente tem, beleza, este número ele vale 10 elevado a 5,647582. Se a gente tem a tabela, a gente consegue olhar na tabela e ver, bom, beleza, mas que número que é equivalente a 10 elevado a 5,647582. Você não precisa fazer a conta da potência, você simplesmente olha a tabela. E aí, olhando a mesma tabela, a gente tem que esse número ele corresponde a 444.204, que não por acaso é o resultado da multiplicação de 457 por 972. Ao invés de fazer uma conta de vezes, a gente vai fazer uma conta de mais. É isso que a tabela de logaritmos faz, que eu concordo com o Luke, eu acho uma ideia fenomenal. Você tem multiplicações, você pode ter multiplicações de números muito complicados de fazer, e aí você só olha a tabela e faz uma soma. E somar é muito mais fácil do que multiplicar.
E tem mais consequências da definição de logaritmo. Quando você tem uma tabela de logaritmos, você pode também usar essa mesma tabela para fazer divisões de números. Então, digamos que a gente vai fazer uma divisão de dois números Azinho e Bzinho. Se a gente consultar a tabela, esse Azinho ele vai ser 10 elevado a uma porcariazinha, que eu vou chamar de P. B ele vai ser 10 elevado a uma tranqueirinha, eu vou chamar de Tzinho. E aí, quando a gente vai fazer uma divisão de 10 elevado a P dividido por 10 elevado a T, a gente vai trocar isso por uma conta de menos. E não é um grande problema fazer a conta de menos quando você compara com fazer uma divisão. E aí, esse número, a gente olha na tabela e vê onde ele está. Olhando a tabela, a gente tem o resultado da divisão. E tem mais ainda que a gente pode fazer com as tabelas trigonométricas. Se você vai fazer uma potência, a gente pode pegar para calcular, por exemplo, A elevado a N. Esse A, olhando a tabela trigonométrica, ele é 10 elevado a uma porcariazinha. Quando a gente tem esse 10 elevado a porcariazinha e faz a potência dele, a potência da potência é trocada por uma multiplicação. Então a gente tem aqui uma conta de vezes. Que se você fosse fazer algum número como 563 elevado à quinta, vai ser mais fácil fazer uma única multiplicação na potência do que fazer esse número vezes ele mesmo 5 vezes, já que a gente vai fazer elevado à quinta. E aí, fazendo essa multiplicação, a gente pega esse resultado, olha na própria tabela, e depois de olhar a tabela a gente tem o resultado. Fala, não, beleza, então nós sabemos fazer potência. E tem mais ainda, porque do mesmo jeito que a gente fez essa potência, a gente poderia ter feito raiz quadrada ou raiz cúbica, porque bem ou mal são potências fracionárias. Então a gente poderia calcular a raiz cúbica de 772 usando uma tabela de logaritmos para achar o resultado disso. E essas são as ideias fascinantes que geraram o logaritmo e a aplicação pela qual ela foi usada. Porque a humanidade passou mais de 2 séculos usando logaritmos para fazer cálculo. A tabela de logaritmos foi um grande avanço na humanidade para você poder fazer contas, que era um processo que você teria que fazer todos os cálculos na mão. Com as tabelas de logaritmo, o processo ficou muito mais rápido. E apesar da tabela levar muito tempo para ser construída, depois de pronta, você já tinha o cálculo feito para o resto da vida, para a humanidade toda. E a ideia de logaritmos é uma ideia que é razoavelmente simples. Oficialmente, começando com os gregos, de você transformar um produto numa soma, mas ela foi desenvolvida com uma coisa diferente da trigonometria, que dá mais versatilidade. A forma de logaritmos ela é mais versátil, você pode usar para divisão, para potências, para raiz cúbica, e você sempre diminui a complexidade do cálculo que você ia fazer. Logaritmos eram utilizados assim, aí nos anos 80 as calculadoras começaram a ficar eficientes e baratas, então a gente parou de usar logaritmos para isso. Mas logaritmos ainda tem muita aplicação legal, que inclusive é uma sugestão pro vídeo da semana que vem. A gente falar de algumas coisas para as quais o logaritmo serve. Se vocês tiverem ideias, dicas, sugestões, comentários mesmo, dúvidas, vocês sempre podem deixar um comentário aí embaixo. E uma opção vocês também podem colocar aqui, ó, passando aqui do meu lado, mandar ou um e-mail ou entrar em contato comigo pelo meu Twitter, disponíveis aqui, já foi embora. E se você tem algum amiguinho que acha que matemática é um negócio que só foi inventado para cair no vestibular, só foi inventado para quebrar suas pernas na prova, esse é um ótimo vídeo para mostrar que, não, matemática tem uma razão de existir. Tinham problemas e a gente precisava de um jeito de resolver esses problemas. E aí o logaritmo nasceu como um processo natural para você tentar simplificar as contas. Talvez não tão natural, porque levou 20 anos para ser desenvolvido. E aí nasce o logaritmo para tentar resolver esses problemas. Então, existem muitas coisas na matemática que são úteis, são legais, e eu acho a história do logaritmo uma história bonita, porque é uma coisa que foi inventada para resolver problemas. Hoje em dia a gente tem as corporações que fazem isso cair no vestibular e não é mais tão bonito. Mas ainda assim, os logaritmos merecem carinho. Matemática como um todo e ciência como um todo merecem carinho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Fica meu convite para que a gente se encontre de novo na semana que vem. E muito obrigado pela companhia. Espero que vocês fiquem bem, pessoal. Até lá!